Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura. Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, buscando fazer o nosso plano de leitura bíblica mais que anual, né? Agora a gente está sabendo que a gente vai transpor aí mais do que um ano lendo a palavra de Deus, o que vai ser bênção para nossas vidas, porque poderemos assim refletir e meditar durante esse período e aprender muitas coisas novas com a palavra do Senhor, tá? Hoje nós estamos aqui, vamos estudar o capítulo 7 de Êxodo, vamos ler, meditar, refletir, estudar neste capítulo, tá? No mês de janeiro a gente fez ali o livro de Êxodo, quase que praticamente ali completo no mês de janeiro. E agora no mês de fevereiro, um mês mais curto, eu não sei se dará tempo de a gente terminar o livro de Êxodo em janeiro, mas a gente vai lendo aos pouquinhos aí à medida do possível, tá? Você que tá passando, você que tá aí presente, vai tocando no coraçãozinho, porque tocar no coraçãozinho auxilia e ajuda. André, seja bem-vindo, Mábia, ajuda a propagar a live assim para mais pessoas, e mais pessoas vão ter oportunidade de ler a Bíblia conosco. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, Jesus está às portas, o anticristo está para se manifestar mais claramente aí no mundo, todos os governos estão se aliando aí, vocês estão percebendo aí o andamento. Eu acho que vocês viram o vídeo que eu postei hoje, aquela conversinha lá do nosso presidente com o presidente dos Estados Unidos, não é à toa, tá? Alguém tem que fazer esse tipo de conversa para se colocar na mídia, para que o povo acostume com a ideia de ter um governo único mundial, tá? A gente está caminhando para isso. Em 2024, as cédulas de papel possivelmente começarão a ser proibidas, extintas, tá? Só vai ter a moeda virtual. Então, se você não tiver ligada no sistema, registrada no sistema, com seu nome tudo bonitinho no sistema, você não vai poder comprar nem vender. Então, inicialmente, creio que isso não vai estar ligado com a marca, tá? Mas já é um caminho para a implementação de algo que complique a nossa vida civil, né? Em algum momento, nós cristãos teremos que tomar uma decisão entre ficar na cidade, ficar no sistema, aceitar e continuar vivendo e não tendo problemas, ou tentar viver por conta própria, tá? Então, começa já a pensar aí no futuro, porque o nosso futuro talvez não seja nas cidades, tá? Antes que Jesus volte, as cidades serão perigosas para os cristãos de uma certa maneira. Mas de qualquer forma está um pouco longe ainda não está bem claro o que vai acontecer, como vai acontecer. Vamos pregando o evangelho, vamos ensinando a palavra, vamos aproveitar o tempo que nós temos agora, que ainda é o tempo agradável, ainda há luz para que a gente possa evangelizar. A noite ainda não chegou, tá? Então aproveitemos aí esse momento que nós temos, que ainda está tranquilo, ainda não há uma perseguição, não há uma proibição. Podemos assim evangelizar, podemos assim compartilhar do evangelho para com os outros. Vamos aproveitar este momento para fazermos a nossa parte, ok? Em nome de Jesus. Amém, amados? Glórias ao Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar, hoje nós vamos refletir, tá? Em Êxodo capítulo 7. Apenas Êxodo capítulo 7. O capítulo é pequeno, a live vai ser pequena, possivelmente aí 30 minutos em média. Eu decidi deixar o capítulo 8 para amanhã. Mábia e Esther chegaram quase agora de viagem, tá? E eu estou preparando aí a mentoria, passei o dia estudando, separando material ali, coletando informações para poder montar bonitinho a mentoria de sexta-feira da jornada ao santuário. Então isso acabou demandando bastante tempo meu no dia de hoje. Eu resolvi dividir o capítulo 7 hoje, o capítulo 8 amanhã, para não ficar pesado, tá? Para não ficar pesado. Então eu não quero sentir peso em ter que dedicar tempo para ler a palavra de Deus, tentar extrair ensinamentos, aplicações contidas nela,
nesse momento que a gente faz do Sola Escritura à noite. Eu não quero sentir nenhum tipo de peso ao fazer isso, tá? Como se eu estivesse me sobrecarregando ao fazê-lo. Não, eu quero fazer com maior, sabe, disposição, facilidade possível, sabe, assim, fazer com prazer, sem sentir que tá tendo que ser uma obrigação. Então por isso de vez em quando a gente faz um capítulo, faz dois, a gente vai remodelando. Quando eu for lá pro campo missionário, depois lá em abril possivelmente eu vou estar migrando lá pro campo missionário, eu vou ter que me readaptar ao contexto de vida de lá. Lá eu vou começar a trabalhar de uma maneira diferente, eu vou ter que separar tempo do dia para fazer visitas, para tentar, né, me aproximar das pessoas que vivem ali ao redor do terreno que a gente comprou ali para poder implantar a igreja. Então eu tenho que me tornar conhecido ali no bairro, na região, né, entre os moradores, e tenho que tentar evangelizá-los de alguma maneira para que quando a igreja estiver pronta, construída, implementada, pessoas já tenham sido evangelizadas e queiram estar conosco e caminhar conosco. Então eu vou ter que separar tempo para essas coisas. Então hoje eu estou tendo um pouco mais de tempo, mas lá eu vou ter menos tempo. Então a gente vai ter que ver como vai ficar essas nossas leituras bíblicas. Talvez fique apenas com um capítulo por dia, para que a gente sempre se encontre aqui à noite, tá? Para ler um pouco da palavra, e este meio que nós criamos aqui de evangelização, de aprendizado, sirva também para as pessoas que eu visitar lá na cidade onde ainda eu vou morar, né? É claro que eu vou colocar ali, vou entregar para eles o endereço lá, o nome no perfil aí no Instagram, caso eles queiram manter contato à noite comigo e continuar o aprendizado. Eu vou falar para eles que a gente tem esse momento juntos aqui todos os dias à noite às 9h30. Então o Instagram também vai ser o meio pelo qual eu vou utilizar para me aproximar, estar mais próximo e também ensinar aqueles que eu estiver evangelizando lá na cidade. Então vamos ver, um passinho de cada vez. Eu estou aqui ainda e nós estamos fazendo aqui da melhor maneira possível. Quando eu estiver lá, a gente vai ver como vai funcionar quando eu estiver lá, tá? Então um passinho de cada vez. Vamos viver um dia de cada vez. Seu dia, o seu próprio mal, né? O dia cuidará de si mesmo, é o que Cristo fala. Cada dia se cuidará de si mesmo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus neste momento para que possamos refletir no capítulo de hoje, que vai começar um bocado de coisa legal aí. Ai, uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia vai começar a acontecer neste capítulo 7, né? Uma das coisas mais famosas contidas na Bíblia, as 10 pragas do Egito, né? Vai começar a acontecer. O maior livramento da história antiga vai começar a acontecer, tá? Que simboliza, aponta para o maior livramento de todos os tempos, que é o livramento que Cristo nos dá, né? Através de Cristo nós somos libertos do poder do pecado, né? Da prisão que nos amarrava, né, a Satanás. Da mesma forma como Moisés foi instrumento usado por Deus na libertação do povo do Egito, Jesus é instrumento usado por Deus para a libertação daqueles que se arrependem, né, do poder do pecado. Hoje nós podemos dizer não ao pecado e andar em santidade, andar segundo o Espírito Santo de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, e em seguida vamos ler o capítulo 7 de Êxodo. Oremos. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, essa noite, vemos lhe render graças mais uma vez por esta rica oportunidade. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela viagem de Mabe, de Esté, de retorno aqui para casa, que foi tranquila, chegaram em paz, inteiras, com saúde, disposição. Que o Senhor continue assim abençoando os meus pais que lá ficaram, com o coração quebrantado. Venha se consolá-los e os preparar para virem mês que vem aqui para Taiubeira, para estarem aqui naquele momento importante em minha vida, onde estarei passando pelo concílio, que o Senhor vai me preparando, preparando todo o contexto para que a sua vontade se cumpra naquele dia, e que assim o Senhor venha realizar o seu propósito e continuar concretizando o seu projeto da forma que o Senhor quer na minha vida.
Obrigado, Deus, por cada um dos que estão presentes aqui neste momento. Que o Senhor venha abençoá-los, abençoe aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir a live no decorrer do dia. Vá trazendo aqueles que sentem desejo, anelo, vontade de ler a Tua palavra, aprender por meio dela. Deus, sei que os dias são difíceis, poucos são aqueles que têm se colocado à Sua disposição de servi-lo, buscá-lo, crescer em santidade, mas eu sei que o Senhor separou aqueles que são seus, eles não dobraram os seus joelhos diante do mundo, do pecado, de Satanás, de Baal. Que o Senhor venha trazer aqueles que o Senhor tem para caminhar conosco, para que juntos possamos crescer em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite. Você conosco nos abençoando. É no nome de Jesus que eu oro e todos dizem amém. Amém, gente. Glórias a Deus. Vamos lá. Moisés termina o capítulo 6 falando que ele tem problema ao falar. Ele novamente usa aquela justificativa, aquela desculpa dele de que não consegue falar em público e tudo mais, né? Então no capítulo 7, verso 1, Deus responde a ele: então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Deus já havia falado que tinha posto ele como Deus em cima de Arão, né? Arão era a porta-voz, era o profeta. Agora Deus fala: você é Deus sobre Faraó, tá? E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó. Então Moisés não vai nem falar nada com Faraó. Moisés vai falar com Arão no pé do ouvido dele, e Arão vai lá e vai falar com Faraó que deixe ir os filhos de Israel de sua terra, tá? Então, problema resolvido. Se você está falando que não consegue falar porque tem dificuldade em falar, tá aí seu irmão para ser porta-voz, ser seu porta-voz, tá? Verso 3: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus vai aproveitar esse momento para se tornar conhecido. A gente falou sobre isso na live passada, tá? Deus vai endurecer o coração de Faraó. Esse Faraó não vai deixar o pessoal sair. E Deus vai se manifestar com poder ali, com prodígios, maravilhas, para que ele torne a ser conhecido novamente, porque mais de 2.500 anos já se passaram desde a criação do mundo. Veio o dilúvio, matou todo mundo, veio a família de Noé dispersou ali, Nimrod tentou construir ali a Torre de Babel. Nós vamos falar na mentoria um pouco a respeito de Nimrod, tá? Tô preparando material aí para falar na mentoria sobre ele. E aí Deus veio lá e confundiu as línguas ali, ninguém conseguiu mais se entender, e as pessoas foram dispersas aí no mundo. Daí a quantidade de línguas que nós temos hoje, por causa dessa confusão de línguas que houve ali, quando Nimrod tentou construir uma torre para atingir o céu, tá? Para se vangloriar diante de Deus. A gente acompanhou tudo isso aí e viu que Deus, esse Deus da antiguidade, se tornou esquecido. As pessoas não estavam mais se lembrando dele, estavam adorando deuses que não existem, né? Os deuses pagãos na realidade são demônios. E Deus ia usar essa situação, Deus ia usar esse contexto para glorificar o nome dele, para que o nome dele fosse exaltado e todos voltassem a ouvir falar de Jeová, de Javé, ok? Este era o propósito do porquê Deus permitiu que a família de Jacó descesse ao Egito. Deus tinha tudo já planejado para ser concretizado, para poder o nome dele ser exaltado. Nada disso aí estava acontecendo aí por acidente, tá? Verso 4: Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Chegou o momento de Deus mostrar quem é o Senhor de verdade. Deus vai começar a jogar por terra cada um dos deuses do Egito. Deus vai exercer juízo e vai humilhar cada um dos deuses do Egito
com as suas pragas que irão vir. Tá? A gente vai falar sobre isso depois. Verso 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Está aí agora declarado com todas as letras o propósito de Deus. O motivo porque ele levou Jacó e a família ao Egito. Ele queria usá-los a fim de glorificar seu próprio nome. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Tá? Nada do que aconteceu no passado, até a ida de Jacó com a família para o Egito, aconteceu à toa, ao acaso. Deus tinha projeto, Deus tinha propósito, tudo estava dentro do plano de Deus. É por isso que ele falou que levaria 400 anos, porque ele já tinha projetado, já tinha planejado, já estava escrito, tá? Deixa eu virar um pouquinho aqui. Já estava escrito sobre isso. Gente, aí está paralisando. Será... Aqui até agora eu não vi paralisando não, viu, Andréia? Aqui tá normal. Aqui tá normal. Deve ser a internet aí. Verso 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Verso 7. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83. Arão era o primogênito, quando falaram a Faraó. Geralmente a gente ouve aquelas pregações, né? Eu já ouvi várias, falando que Moisés, 40 anos, aprendeu a ser alguém no Egito, e depois Deus o levou para o deserto, onde ele passou 40 anos aprendendo a ser ninguém, para que Deus assim pudesse crescer e ser tudo na vida dele e tal. A gente já viu pregações, mensagens que falam sobre os 40 anos de Moisés no deserto e os 40 no Egito e os 40 anos no deserto, totalizando os 80 anos que ele tem. Mas onde é que fala que Moisés tinha 40 anos quando deixou o Egito? A gente está lendo Gênesis, a gente entrou em Êxodo, começou a se falar de Moisés, do nascimento dele e tudo mais. Mas você se lembra de ter lido algum versículo que fala que Moisés tinha 40 anos? Até esse dado momento, até o capítulo 7? Até o capítulo 7 apareceu alguma informação de que Moisés tinha 40 anos quando foi para o deserto? Onde é que está isso aí na Bíblia? Por que os pregadores falam que ele passou 40 anos no Egito e depois 40 anos no deserto? Você sabe me informar? Onde é que está aí falando que ele tinha 40 anos quando saiu do Egito? Não. Ai, Senhor da glória. Eu fiquei curioso porque já ouvi isso várias vezes, porque eu ouvi pregadores fazendo, eu já falei também em pregações a mesma coisa, mas eu nunca tinha examinado, ou eu não me lembrava onde é que isso estava escrito. E aí eu estava lendo aqui, e quando chegou na idade de Moisés de 80 anos, eu falei assim, pô, mas onde é que estão os 40? Onde é que estão os 40? Para eu poder deduzir e saber onde é que está esses 40. Eu fiquei curioso. Aí eu fiquei curioso e fui pesquisar para poder trazer informações para vocês. Tá vendo como é que é bom? Né? A gente sempre aprende, a gente lê de novo, a gente sempre vai aprendendo. A gente nunca deixa de aprender quando está estudando a palavra de Deus. Você pode lê-la várias vezes, que você, ao lê-la de novo, você vai aprender algo novo novamente, tá? E lá em Atos capítulo 23, 24, quando Estevão, é por causa disso que o pessoal usa, tá, a idade, quando Estevão estava ali pregando aos anciões, antes ali da morte dele, Estevão fala claramente isso, ó, tá lá em Atos 7, 23, 24, Atos 7, 23, 24. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Então, Estevão ali estava fazendo um resumo da história, desde quando Deus separou o povo ali
até os dias de quando Jesus veio e morreu ali na cruz, ele estava contando toda a história desde o início. E aí quando passou por Moisés, ele citou que Moisés tinha 40 anos quando saiu ali e foi até Gósen ver os filhos de Israel, tá? Então ele ficou muito tempo lá no palácio, nos arredores ali do Egito, sem nunca ter ido visitar. Com 40 anos ele foi fazer isso. E aí está o registro dos 40 anos, porque ele foi fazer essa visita quando ele tinha 40 anos, e com 40 anos ele matou ali o oficial ali, o egípcio, e no outro dia ele fugiu. Então ele fugiu do Egito quando ele completou 40 anos. E agora a gente vê ele de volta, e ele de volta agora tem 80. Então ele ficou 40 anos no Egito e fugiu, e depois de 40 anos no deserto, Deus o trouxe de volta. Agora vocês já sabem de onde vem aí a informação dos 40 anos no Egito, ok? Glórias ao Senhor. Vamos lá para o verso 8. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão: toma tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará uma serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e se tornou uma serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Usaram de magia negra para poder fazer aquilo que Deus usou, o milagre, né, o sobrenatural dele para fazer. Eles usaram de magia negra aqui, os magos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles, né? A serpente ali criada por Arão acabou engolindo as serpentes criadas pelos magos, demonstrando aí a autoridade e o poder que vinha do Deus dos hebreus, do Deus de Moisés, do Deus de Arão. Verso 13. Porém o coração de Faraó se endureceu, e Deus havia alertado de que isso iria acontecer, que o coração de Faraó iria ser endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Tá aí. Aqui é o primeiro momento que o coração de Faraó se endurece, tá? É o primeiro. Vai acontecer várias vezes. Assinala aí na sua Bíblia e coloca número 1. Número 1. A gente vai numerar quantidade de vezes que Faraó endureceu o coração. Deus falou que endureceria o coração de Faraó. Mas se você olhar o verso 14, eu vou ler o verso 14 agora, está escrito, olha. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido. Ele recusa deixar ir o povo. Faraó recusa deixar ir o povo. Deus dá aí a impressão de que ele não endureceu o Faraó, mas que o próprio Faraó se endureceu. Que não foi ação dele direta, mas que aparentemente sozinho o Faraó decidiu não fazê-lo. Tanto é que ele fala para Moisés: o coração de Faraó está endurecido. Ele se recusa a deixar ir o povo. Não, ele deveria falar: eu endureci o coração de Faraó para ele não deixar o povo ir. Ele não fala isso. Ele fala que Faraó se recusa a deixar ir, tá? Então, anota aí, número 1, a primeira vez que Faraó se endurece, tá bom? Anota aí. Verso 15. Vai pela manhã, Faraó, Deus manda eles ir pela manhã, Faraó. Eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirás: o Senhor Deus dos hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens me dado ouvido. Verso 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Aqui está o segundo sinal
que Deus havia dado para Moisés. Ele deu 3 sinais para Moisés fazer diante dos israelitas. O primeiro sinal era da serpente, o segundo sinal era da mão com lepra, e o terceiro sinal era o de tornar a água do Nilo em sangue. E estes 3 sinais foram feitos para os israelitas, para eles crerem que Deus havia enviado Moisés para os salvar, tá? Os sinais ali, inicialmente, ali para os israelitas foram para promover fé, tá? Promover fé. Os sinais agora é para outro motivo. É para exaltar o nome de Deus e abater os deuses do Egito, tá? Os sinais que vão ser feitos agora têm outro propósito, ok? Então, esse sinal de tornar em sangue o rio foi feito para a comunidade de Israel, mas foi pouco, foi pequeno, foi localizado. Agora Deus iria tocar e fazer com que todas as águas do Egito se tornassem em sangue, não somente do Nilo, mas das fontes, das águas represadas, todas se tornariam como sangue. Vamos continuar lendo aqui. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. E aí acontece a primeira praga. Essa primeira praga acontece contra o deus Nu. Era conhecido como Deus Nu, o Deus do rio Nilo, tá? Uma entidade que eles adoravam, que eles pensavam ser responsável aí pelo rio, porque através do rio Nilo toda a vida no Egito fluía. Então eles adoravam um Deus chamado Nu, que era um Deus do rio Nilo. E aí Deus vem aqui mostrar que ele tem poder sobre o rio, para transformar a substância do rio naquilo que ele quiser transformar, tá? Deus mostra que ele é maior do que o Deus Nu, que era o protetor do rio aí, tá bom? Então a primeira praga vem para desbancar esse Deus aí egípcio Nu. Verso 19: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão, toma a tua vara, estende a tua vara sobre as águas do Egito, sobre suas correntes, sobre seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Então em todos os lugares que houvesse água se tornariam em sangue, tá? Vemos aqui que não é somente no rio, que não é somente o rio que vai se tornar em sangue, mas todas as fontes de água do Egito. Verso 20: E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, bateu nela, né, no rio, e diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Verso 22: Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. Aqui você coloca número 2, tá? Faraó se endurece pela segunda vez. Então você passa risca aí e coloca o número 2 aí, na segunda vez que Faraó está endurecendo neste momento, tá bom? André colocou aqui: as pragas que Deus mandara foi para que seja quebrado a crendice dos egípcios e todos seus deuses. Deus é Deus, e para manifestar seu poder. Deus estava fazendo juízo ali, criando assim a oportunidade para que eles pudessem ver que o único Deus verdadeiro era o Deus dos hebreus, tá? Mas você vê que o povo, infelizmente, é difícil, né? O povo egípcio permaneceu incrédulo. Por mais que Deus fizesse as maravilhas, eles não deram braço a torcer em reconhecer Deus como Deus. Entenderam que Deus estava fazendo, mas não deixaram de adorar seus deuses, tá? Então, anota aí número 2, Faraó se endurece uma segunda vez. Verso 24:
E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então, durante uma semana, o rio ficou como sangue. Por isso eles tiveram que cavar poços para poderem beber aí da água dos poços ali, dos novos poços ali que eles estavam cavando, para sobreviver aí durante essa semana que o rio ficou como sangue. A gente vai terminar aqui no verso 25, o próximo aí já é o capítulo 8, e a gente vai meditar e refletir no capítulo 8 amanhã, tá? Depois do meu pequeno grupo. Eu tenho um pequeno grupo amanhã aqui em casa, começa às 7h30 e termina por volta das 9h, tá? Então, se eu atraso um pouquinho, vocês não se desesperem. Dia de quinta-feira é dia do meu pequeno grupo. Às vezes a gente começa a conversar, falar aqui e tudo, e as coisas vão pegando e aí eu tenho meio que mandar o povo embora por causa da live. E às vezes eu entro aqui meio atrasado aqui porque eu tô ali com o pessoal, né? Me despedindo deles ali, tá? Então, tenham paciência que eu vou entrar aqui amanhã e a gente vai refletir no capítulo 8, tá? A gente vai refletir amanhã no capítulo 8, ok? E não dei o capítulo 8 hoje porque eu estava estudando aí para a mentoria que a gente vai fazer na sexta-feira às 8 horas, tá? Separando o material direitinho para poder fazer os slides bonitinho, para a gente poder continuar estudando sobre a palavra de Deus. A Bíblia de Deus realmente é confiável? É sobre isso que a gente vai falar na mentoria número 5. Por que ela é confiável? Tá? Quais são as evidências, do que a gente pode trazer aí para poder mostrar, provar, né? Ajudar os céticos a entenderem que a Bíblia pode sim ser confiável. A gente vai trazer isso aí na mentoria número 5, tá? Glórias ao Senhor. Aí, ó, também tem escola bíblica da igreja amanhã. Amém, Kate. Deus abençoe a vida de vocês. Momento de oração. Ó, André colocando ali, ó, quase que eu esqueci. Momento de oração. Vamos orar então, agradecendo a Deus por mais esse momento, por mais essa reflexão. Obrigado aí a vocês que estiveram aqui. Por favor, venham amanhã e, se puderem, também apresente o perfil a outras pessoas da sua igreja, da sua convivência, que gostam de estudar a palavra de Deus, para estarem conosco aqui, ok? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, estamos aqui neste momento, viemos novamente lhe render graças. Deus, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco no dia a dia. Obrigado, Deus, pelas providências a cada um de nós. Obrigado pela bendita e maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Só temos a agradecer, Senhor, diante de Ti. Não merecíamos nada, não merecemos, mas o Senhor, por Tua infinita graça e misericórdia, nos proveu, nos provê e continua assim derramando bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Só temos que ser gratos continuamente por sua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Eu quero apresentar aqui cada um daqueles que estiveram presentes, daqueles que vão entrar no decorrer da semana e assistir a live. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, venha colocar dentro do coração deles o desejo de permanecer, perseverar, vendo as lives, assistindo, aprendendo, que eles venham caminhar conosco assim como outros, ó Pai. Vá assim agregando aqueles que o Senhor tem para estar conosco. Obrigado por esta noite. Quero apresentar aqui a vida de cada um dos que estão aqui presentes, dos seus desejos, projetos, pedidos de oração que estão no coração. O Senhor sabe o propósito e projeto que o Senhor tem na vida de cada um, então vai respondendo esse pedido de acordo com o seu propósito na vida de cada um. Obrigado por Mábio, obrigado por Esther, pela viagem que eles fizeram tranquila de volta aqui para Taiobeiras. Vá assim abençoando a minha vida, me preparando ali para o concílio, que todas as coisas contribuam para que teu santo nome venha ser exaltado e seu projeto venha ser concretizado. Eis-me aqui, use a mim conforme a sua vontade. Obrigado, Deus, por tudo. É no nome de Jesus que agradeço e todos dizem amém. Silvia, você chegou no final da live. Mas vai poder assistir a live assim que a gente sair, tá? Hoje a gente falou sobre o Êxodo capítulo 7. Começou as pragas. As pragas começaram, tá? A gente só falou de duas.
De duas não, de uma, né? Foi uma praga só, mas Deus fez 2 sinais. Ele fez o sinal da serpente, né? Sendo transformada, e depois do rio Nilo se tornando em sangue. Foram 2 sinais, mas uma praga só que foi lançada até o momento, tá? Amanhã a gente continua a reflexão a respeito delas. O Êxodo capítulo 8 nós vamos ler e meditar no dia de amanhã. Estejam aqui presentes em nome de Jesus, e obrigado aí pela presença de todos vocês. Que Deus venha os abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tá? E aqui na terra, viu? Obrigado por tudo. Um grande abraço. Fui!